Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira e última aula do Sistema Digestório. Meu nome é Alexia, sou estudante do sexto período de Odontologia da UFJF, Campus Governador Valadares. Bom, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre as patologias associadas. A primeira delas é a gastrite. Acredito que vocês já ouviram falar dessa doença, porque ela é uma doença muito comum na sociedade, né? E ela vai acometer a mucosa gástrica, né? O estômago. E é uma doença de origem inflamatória. E nós temos dois tipos de gastrite. A primeira delas é a gastrite aguda, emocional. É aquela gastrite que pode ter como causas vários motivos, como, por exemplo, excesso de medicações, uma alimentação que não seja controlada, ou alimentos contaminados, ou até mesmo por meio de estresse físico e emocional, né? Essa imagem aqui mostra um homem aparentemente super estressado no seu esgotamento máximo, porque ou por problemas de trabalho, pessoais, né? E aí preocupações. Isso pode levar àquela sensação de queimação no estômago, né? Então, a pessoa sente dor, sente queimação, sente incômodo, pode sentir náuseas, vômitos. Tudo isso está atrelado a essa gastrite. O tratamento, basicamente, é por meio de medicações anti-inflamatórias, né? E que são associadas com medicações que vão inibir a secreção do ácido gástrico do estômago, né? O ácido clorídrico, aquele que eu já falei para vocês na aula 2 do sistema digestório. Nós temos também a gastrite crônica, que é uma gastrite que é ocasionada pela presença de bactérias, especificamente a Helicobacter pylori. Então, essas bactérias presentes no estômago geram essa gastrite crônica, né? Que não tem uma inflamação aguda, digamos assim. A segunda doença, a segunda patologia associada ao sistema digestório é a obesidade, que vocês também já devem ter ouvido falar. A obesidade é um transtorno alimentar e constitui um problema de saúde pública. E é ocasionado por inúmeros motivos também, sejam eles genéticos e comportamentais, né? Sedentarismo. E é uma doença que acomete muitas pessoas. E aí eu vou falar um pouquinho de como que ocorre o funcionamento, né? Então, nós temos dois tipos de hormônios secretados pelo pâncreas, que é a insulina e o glucagon. Então, o que que acontece? Quando a gente se alimenta, né, é uma forma que nós temos de conseguir energia, porque o nosso corpo ele necessita de energia. Então, o alimento que a gente ingere, que a gente consome, né, faz com que aumente a nossa taxa de glicose no sangue. E aí, isso estimula as células beta-pancreáticas para produzir insulina, porque a insulina, o que que ela vai fazer? É um hormônio que vai como se fosse uma chavinha para abrir a porta das células e a glicose ir para nossas células e nos fornecer energia e não ficar armazenada no sangue. Então, a insulina também, né, ajuda, faz com que o fígado absorva a glicose e armazena na forma de glicogênio. Quando nós não nos alimentamos, por exemplo, e a gente tem uma baixa taxa de glicose, estimula as células alfa, que vai secretar o glucagon. Então, o pâncreas vai lá e secreta o glucagon, que é como se fosse, o fígado vai quebrar o glicogênio e vai liberar a glicose para a gente não ficar em falta, né? Então, qual é a relação disso com a obesidade? Quando a gente consome uma quantidade muito maior, né, produz uma quantidade muito maior de energia que o nosso corpo necessita, né, porque sempre a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Então, se tiver energia demais, o que que vai acontecer? Essa energia, ela vai ser convertida em gordura. E aí, é um fator de risco para a obesidade. Então, por isso que a gente sempre tem que controlar e não ter aquela alimentação compulsiva para isso não ser armazenado em forma de gordura. A terceira doença é a anorexia nervosa, que também é um transtorno alimentar, em que a pessoa ela se alimenta pouco,
e ela pode estar magra, muito magra. Ela é muito magra, só que ela se vê como gorda. Ela olha no espelho e se vê gorda. E aí a pessoa para de comer, ela não se alimenta direito, né? Pode estar associada à bulimia também, que é o ato da pessoa comer e provocar o vômito, né? Para poder, como se ela não tivesse comido, né? E aí o que que acontece? Todos esses transtornos alimentares, eles são muito prejudiciais para o nosso corpo, porque impedem que a gente absorva os nutrientes que são fundamentais para a nossa sobrevivência e que são adquiridos ao longo de todo o sistema digestório. E aí provoca consequências irreparáveis na pele, no cabelo, pode provocar arritmias cardíacas, anemias, pode provocar também intolerância ao frio, redução na secreção de hormônios tireoidianos e até mesmo a morte. Então, é uma doença bastante séria. Bom, pessoal, essa foi a nossa terceira aula. Muito obrigada pela atenção e não perca o próximo módulo.